Vamos falar sobre esse assunto com o médico Alexandre Naime, coordenador da Sociedade Brasileira de Infectologia, que nos ajuda muito sempre a entender o que está acontecendo no mundo. Doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia. Muito bom dia, Carol. Muito bom dia a todo mundo que está ligado na CNN. Doutor, conversamos muito durante a pandemia de Covid-19, tirando muitas dúvidas com relação ao que estava acontecendo. E quando a gente tem uma notícia como essa, parece uma história repetida. Parece ou é uma história repetida, doutor? Que notícia, né, Carol? De repente falar sobre um novo coronavírus descoberto em morcegos, vindo da China. Não. Podemos parar por aqui. Na verdade, esse é apenas um achado extremamente importante, mas um achado científico de uma vigilância genômica que é feita rotineiramente em morcegos. Porque os morcegos, eles abrigam milhares de vírus que potencialmente podem ser transmitidos para outros animais, incluindo seres humanos. E esse novo artigo, esse paper científico, que foi publicado essa semana na revista Cell, descobriu um novo coronavírus, ele é da família do coronavírus, o nome dele é HKU5-CoV2, ele é de uma subfamília de um outro coronavírus que causou uma epidemia na região do Oriente Médio, um vírus chamado MERS. Isso aconteceu lá pelos idos de 2012. Ele é um pouco correlato ao vírus da Covid-19, SARS-CoV-2, mas ele é mais correlato a esse vírus MERS. E esse novo vírus, então, o HKU5-CoV2, ele foi identificado somente em morcegos e ele tem uma diferença muito importante. O receptor de entrada, como ele age para entrar dentro das células, é o mesmo, por exemplo, do SARS-CoV-2 ou do SARS-CoV original, que é um receptor chamado ACE2, um receptor que é chamado enzima conversora de angiotensina 2. Então, ele potencialmente poderia infectar células humanas, o que foi visto em laboratório. Então, esse é o alerta. Foi identificado um novo vírus que, em tese, poderia ser transmitido para seres humanos. E o que, doutor, o que aprendemos na pandemia de Covid-19 pode ser usado nesse momento, quando temos essa potencialidade apontada segundo estudos científicos? O que nós mais aprendemos, Carol, é manter a vigilância genômica. Eu costumo dizer que a gente vive numa pequena aldeia global de 8 bilhões de pessoas e, junto com os seres humanos, nós temos todos os animais que eventualmente a gente entra em contato. Portanto, esse tipo de estudo é extremamente importante para identificar, por exemplo, esse novo vírus, o HKU5-CoV2. A gente já sabe que ele pode entrar em células humanas. Por exemplo, se ele for identificado em aves de criação, em granjas, em criadouros de porcos, isso fica mais próximo do ser humano. Então, essa vigilância é muito importante para a gente já estar um passo à frente dos vírus antes deles se adaptarem aos seres humanos. Fenômeno chamado de spillover, que aconteceu, por exemplo, na pandemia da Covid-19, lá no finalzinho do ano de 2019. Então, isso é muito importante. E mecanismos de vigilância, então, têm que ser mantidos. Por isso que a gente insiste tanto, Carol, na necessidade de investimento em pesquisa científica, em vigilância genômica, no financiamento dos institutos de universidades e de pesquisadores que continuem esse trabalho, porque, eventualmente, muitos desses vírus podem um dia fazer esse tal de spillover, que é a adaptação de espécie de um animal para o ser humano e causar uma epidemia. Doutor, o Pedro Duran também tem pergunta para o senhor. Por favor, Pedro. Obrigado, Carol. Doutor, conversando com infectologistas, a gente tem um detalhe dessa história que parece ser relevante, que é o fato de o vírus ter sido descoberto ainda num animal selvagem, não num intermediário e nem mesmo no corpo humano, tendo infectado uma pessoa. De que forma que a ciência, a medicina, tem que reagir agora a essa notícia? É preciso intensificar estudos, já desenvolver vacina, fazer aquela corrida
para tentar evitar ao máximo que a gente seja mais uma vez pegos de surpresa? Ou ainda é momento para ter cautela nesse caso? Bom dia, Pedro. Na verdade, é manter essa vigilância que nós estamos fazendo. Essa descoberta é extremamente importante, porque justamente nós encontramos um potencial inimigo a ser vigiado. Ele ainda, como você bem disse, não foi encontrado em nenhum outro animal intermediário, principalmente aqueles mais próximos do ser humano, como eu citei, por exemplo, aves de consumo, né, aves que vivem em granjas, mas ele tem que ser mapeado em relação a ser procurado em outros possíveis reservatórios e se entender se ele é patogênico. Veja, esse vírus, o HKU5CoV2, ele é muito parecido com um outro vírus da mesma família que causa um resfriado comum, que é chamado de NL63. Então, ele até pode um dia ser transmitido, por exemplo, para aves de consumo e depois para seres humanos, mas talvez ele não represente uma ameaça, ele não cause a síndrome respiratória aguda grave, que é o nome que, por exemplo, teve os dois vírus que nós tivemos maiores epidemias, principalmente o SARS-CoV-2, né? Então, ser transmitido para seres humanos não necessariamente significa que vai ser uma doença muito grave. Mas esse é um exemplo patente, Pedro e Carol, de como a ciência, a pesquisa, continua sendo importante. Por isso, quando a gente vê, infelizmente, exemplos recentes, vocês sabem de que eu estou falando, de cortes de verbas em institutos de pesquisa, demissão de milhares de funcionários que trabalhavam em centros de vigilância em lugares muito importantes, isso é um retrocesso, porque o que a gente precisa é cada vez mais intensificar esses estudos, o que não significa, obviamente, alarde. É muito importante dizer que essa é uma descoberta, do ponto de vista científico, extremamente relevante, mas não há o menor perigo, num curto espaço de tempo, ou no médio espaço de tempo, desse vírus causar algum tipo de grandes problemas aos seres humanos, até porque agora ele já está mapeado e ele vai ser procurado em outros animais para a gente entender o potencial de disseminação. Professor, doutor, um destaque com relação ao que a gente está conversando, logo no início aqui da nossa conversa, o senhor trouxe um ponto que é esse vírus ter o mesmo receptor usado pelo SARS-CoV-2 para invadir células humanas. O que vai determinar que esse vírus tem uma alta capacidade de transmissão? Esse receptor necessariamente já pode trazer esse tipo de informação ou é muito prematuro? Na verdade, Carol, você foi bastante assertiva. Essa é a principal descoberta. Os vírus dessa subespécie do coronavírus, que tem um nome meio esquisito, eu vou até pedir permissão aqui, que são os MERB-covírus, eles são uma subfamília dos coronavírus, mais linkadas àquele Middle East Respiratory Syndrome, o MERS, do que a família do SARS-CoV. Mas eles não usavam esse receptor, eles usavam um outro receptor chamado DPP4 para entrar na célula. E agora eles trocaram o receptor, estão usando o receptor de angiotensina 2, o ECA2, para entrar dentro da célula. Isso é a descoberta mais importante. Mas ainda a afinidade, a força de ligação, a velocidade dessa ligação entre o vírus e esse receptor que está presente nas células humanas não é nem de longe tão intensa como, por exemplo, é no SARS-CoV-2. Mas isso pode ir mudando através de adaptação, através de mutações que o vírus vai adquirindo, justamente para poder infectar outras espécies. A gente tem que pensar na evolução, como Charles Darwin nos ensinou. Os vírus e todos os seres vivos, eles querem cada vez mais se propagar. Então, se eles se adaptam a outras espécies, eles conseguem ampliar o rol de hospedeiros, sejam animais silvestres, sejam animais de criação, ou até mesmo os seres humanos. Agora, isso vai acontecer ou não? Esse vírus, ele é patogênico, ele vai causar uma doença grave ou não em outros animais ou em seres humanos? Tudo isso é o que agora a ciência vai desenvolver uma linha de pesquisa específica a esse novo achado. Doutor Alexandre Naime, coordenador da Sociedade Brasileira de Infectologia, nessa conversa aqui conosco na CNN Brasil. Doutor, mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Um ótimo sábado, Carol, Pedro e a todo mundo que está ligado na CNN.
Nos acalmando nesse momento, o doutor Alexandre Naime com as informações. Agora são 10 horas e 26 minutos, horário de Brasília. Vamos falar sobre o tempo em todo o Brasil. A gente vai destacar para